Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Espírito Santo, o Consolador. Espírito Santo, sabes quem eu sou. E mesmo assim, sem importas comigo. E mesmo assim, moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Aleluia! Espírito Santo, aleluia, meu Consolador. Sinto o Espírito Santo te consolando. Espírito Santo, tu sabes quem eu sou. Assim, sem importas comigo. E mesmo assim, moras em mim. Tu és santo, tu és santo.
outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Declara aí da sua casa. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Aleluia. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor Juventude, Igreja do Senhor. Nessa noite, então, já iniciou, né, com louvor de adoração a Deus, o programa da Superintendência da Juventude. Glória a Jesus Cristo, programa Deus na Frente. Aqui quem vos fala é a irmã Aline Vieira. Aqui é a irmã Aline Vieira. Aqui do meu lado, à direita, está a irmã Eduarda. Paz do Senhor, irmã Eduarda. Paz do Senhor, irmã Aline, a paz do Senhor, irmã Thaís, e a todos os irmãos que estão videologados conosco. Glória a Jesus. Paz do Senhor, irmã Thaís Goulart. Paz do Senhor, irmã Aline, irmã Eduarda, paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Glória a Deus. Então, o superintendente da juventude, né, pastor Adriano Licidônio, nós somos da sede internacional. E você que já está conectado conosco, nós pedimos que você já compartilhe esta programação, deixe o seu like e também nos diga de onde você está participando, né? Qual é a sua cidade, seu estado, quem sabe seu país, né? O nosso líder aqui da sede internacional, então, diácono Tiago Machado, e o supervisor da sede internacional, da sub-região sede internacional, diácono Leonardo Goulart. Amém? Glória a Deus, nós iniciamos o programa um pouquinho tensos, nervosos, né? Isso é natural, mas eu tenho total certeza que o Senhor Jesus e o amado Espírito Santo, nosso amigo, ele está no controle desta programação. Esse tema eu tenho plena convicção que vem da parte de Deus e vai falar com você nesta noite, você que está participando. Quem sabe alguém que ainda não está conectado, mas que você que já está participando será um instrumento da parte de Deus para compartilhar esta programação e alcançar, né, aqueles que servem a Deus, aqueles que, quem sabe, estão fracos na fé. E aqueles filhos pródigos e também aqueles que ainda não servem a Deus estão passando por um processo de conversão, né? Deus já está, o Espírito Santo já está ministrando aos corações. Então, compartilhe, né? Seja um instrumento de Deus esta noite. E eu tenho certeza que Deus irá falar com você. Amém? Glória a Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, dando uma breve introdução do que nós iremos abordar nesta noite, nós iremos falar, então, daquele que foi enviado por Cristo. Iremos falar também um pouquinho, ver na palavra de Deus, que nós somos morada do Espírito. Falaremos também do cuidado com a arca de Deus, né? Da arca de Deus, que é a presença de Deus. E no nosso tempo, o Espírito Santo. Sobre a atuação dele, que nos convence. Daremos testemunhos impactantes da ação do Espírito Santo. A irmã Thaís está aqui conosco.
irá compartilhar um testemunho tremendo da parte de Deus. Eu também, se assim Deus permitir, o horário também, gostaria de estar compartilhando um pouquinho com vocês dessa ação maravilhosa do amigo Espírito Santo. Também falar que Ele é o nosso intercessor, intimidade com Deus, e Ele nos ajuda a lembrar da palavra, e é o penhor da nossa salvação. Glória a Jesus, teremos louvores também aqui, mais louvores, então fique conectado conosco. Deus quer falar com você através desta programação. Amém? Glória a Jesus. Eu já vou pedir para a irmã Thaís nos atualizar já de quem está participando conosco nesta noite. Amém. Está aqui conosco a nossa irmã Duda Rodrigues, que nos diz paz, oração e união. A nossa irmão Gonzalo Gomes nos diz glória a Deus. Saludos desde Missiones. Nossa, muito bem, né? Glória a Deus. A irmã Duda diz glória a Deus. Jefferson Menezes nos dá glória a Deus. Santo Augusto, Deus na frente. Jefferson e Thaís, glória a Deus. Também nossa irmã Maria Eduarda, que está aqui conosco, nos dá paz. A nossa querida irmã Kátia Brito nos dá paz do Senhor, queridas irmãs. Nosso irmão Lucas Ávila, ele nos dá aqui paz do Senhor. Lucas Ávila e família de Redentora, área Coronel Bicaco, região Alto Uruguai. Nossa querida irmã Brenda Alves, glória a Deus. Deus abençoe essa programação. Amém. Irmã Cristiana Miller. Paz, irmãs queridas. Peço oração por Ana Luísa, minha sobrinha, Manuela, Sandra, Jonas e Pedro. E também nosso irmão Diego Torres, que nos dá a paz do Senhor, é de Porto Rico. Deus abençoe os nossos irmãos que estão conectados, e você, né, que ainda não deixou ali o seu comentário, deixa o seu comentário, o seu nome, a área de onde você está participando. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos iniciar, então, sobre esse assunto tão maravilhoso que, enquanto nós estudávamos, o Senhor enchia o nosso coração de júbilo, de alegria, né? E eu, a cada versículo né, que Deus ia nos dando, eu começava, que coisa linda, Jesus, que coisa linda, porque o Espírito Santo, ele é lindo, né? Ele é amado, ele é o nosso amigo, ele é o nosso ajudador. Então, para iniciar então a meditação, vou pedir que a irmã Eduarda leia em João 14:16. Amém. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém. Glória a Jesus. E eu rogarei ao Pai. Aleluia. Jesus, então, nos dizendo sobre esse amigo que ele retornaria, né? Mas ele não nos deixaria só nessa terra. Mas glória a Deus. Ele enviou o Espírito Santo. Glória a Jesus. Então, o Espírito Santo foi enviado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida para nos salvar. Amém? Então, antes de nós darmos seguimento, eu vou pedir que a irmã Thaís nos leve a Deus em oração, leve essa programação em oração e que ela venha alcançar o propósito de Deus. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença estamos reunidos, ó Deus, nesta noite. Ó Pai, tratando, Senhor, deste assunto, ó Pai querido, a qual o Senhor tem dirigido, ó Pai. Fala conosco, abençoa, Senhor, cada um dos ouvintes, Senhor. Em nome de Jesus, dirija, Senhor, todos os assuntos abordados, Senhor. Que haja, Senhor, transformação, Senhor, de mente, de corações, Senhor. Eu creio, Pai, que Tu podes, Senhor. Ó Deus, ainda nesta noite, batizar com Teu Espírito, Senhor. Fazer milagres, ó Deus. Faça aquilo que Te apraz, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, Jesus enviou o Espírito Santo. Pedi que a irmã Thaís abra também, vou abrir aqui. E os irmãos também, né? Peguem a sua Bíblia aí e comecem a meditar juntamente conosco na palavra de Deus nessa noite. Nós vamos ver que uma atuação do Espírito Santo lá adiante é nos fazer lembrar. Lembrar do que, irmã Aline? Lembrar da palavra de Deus. Porém, irmã Thaís, nós não podemos nos lembrar de algo que a gente nunca viu.
correto? Sim. Vamos supor que chegou uma irmã lá da Austrália. Chegou aqui, né? E ela disse lá, saudou a irmã Thaís, lá no idioma dela, né? Acho que é inglês. Chegou aqui e disse, Peace of the Lord, my sister Thaís. E a Thaís vai olhar pra ela e vai dizer sim, aí vai dizer, agora eu não sei falar, né? Não sei falar mais. Mas vai dizer, lembra de mim, em inglês, né? Lembra de mim? E a Thaís vai olhar pra ela, assim, com esse sorrisinho. E vai dizer assim, não lembro de você, mas a paz do Senhor. Por que que ela não lembra? Porque ela nunca viu aquela irmã que veio da Austrália. É a primeira vez, não tem como tu lembrar de algo que tu não viu. Então, eu te convido, vamos meditar juntos na palavra de Deus. E essa é uma ação que o Espírito Santo também fará na tua vida. No decorrer dos dias, meses e anos, vai te fazer lembrar da palavra de Deus. Mas, para isso, nós precisamos ver. Então, vamos ler em 1 Coríntios 3,16 e depois em 2 Coríntios 4,7. 1 Coríntios 3,16 nos diz o seguinte: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Outro, 16 e 2 Coríntios 4 e 7. Mas não sabeis? Qual é a pergunta? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Opa, então, lá em João 14,16 diz que Jesus, né, ele rogaria ao Pai e ele nos enviaria, então, o Consolador. Só que agora, esse Consolador, ele não está pairando por aí, né? Não, mas ele tem uma casa, irmã Thais. Ele tem uma casa, irmã Eduardo. Aleluia. E essa casa? Somos nós. Somos nós. Aleluia. Não sabeis? Que sois santuário de Deus. Santuário de Deus, né? E que o Espírito habita em vós. Então, o Espírito Santo, ele habita nas nossas vidas. 2 Coríntios 4, 7. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos um tesouro. Um tesouro. Que tesouro é esse, minhas irmãs? Que tesouro é esse, irmão Eduardo? Espírito Santo em nossas vidas. Quem é o vaso de barro? Somos nós. Nós somos o vaso de barro e Deus, então, confiou algo tão precioso em nossas vidas. O amado Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos Glória continuar. As irmãs gostariam de fazer alguma consideração sobre essa palavra? Amém. Amém. Gostaria de fazer, irmã Thaís? Não. Amém também? Amém. Glória a Deus. Então, vamos continuar meditando ali em Efésios 4:30. Agora, vamos ver mais um pouquinho do que a palavra de Deus nos fala sobre o Espírito Santo. Glória a Jesus. Efésios 4:30. Glória a Deus. Pode. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém. Amém, glória a Deus. Sabemos que quando a gente começa a se aproximar do Senhor, né, nós recebemos este selo. E é tão interessante que muitas vezes confundimos, né, o selo do Espírito até mesmo com o batismo com o Espírito Santo, né? E acontece que muitas vezes isso, Deus, quando Ele nos chama, irmã Aline, eu lembro que antes mesmo de eu receber o batismo com o Espírito Santo, eu lembro de experiências que eu tive com Deus, que onde eu passava e eles diziam assim, mas tem algo diferente em ti. E certo dia Deus me proporcionou de um irmão me encontrar, assim, eu tinha 13 anos, ele falou, tu sabe o que é isso? Isso é o selo do Espírito na tua vida. Não adianta tu ir para A, para B, para C, para onde tu for, tem uma marca de Deus. Mesmo antes, e isso é interessante, antes mesmo de eu receber o batismo, é um trabalhar de Deus nas nossas vidas, né? Com certeza o Espírito de Deus, ele é sensível.
Ele é sensível, ele não habita em um templo, aqui nós estamos falando de templo, da casa do Senhor. O Senhor, ele não habita em um templo onde há sujeira, onde há coisas que entristecem a ele. Porém, o Espírito de Deus, ele nos constrange. E muitas vezes quando nós damos atenção à voz do Espírito, mesmo não tendo o Espírito Santo nas nossas vidas, mas deixando que ele trabalhe em nossas vidas, nós acabamos se aproximando. E a própria palavra de Deus nos fala, né? Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. E aí ele começa a fazer o que o próprio Mateus fala, ele tem a pá, né? E tira ali, ó, ele vai limpando, né? O fogo do Espírito nas nossas vidas, quando nós recebemos, então, e somos impactados com a glória de Deus, as sujeiras que estão no templo dentro de nós, acabam sendo queimadas, irmã Aline. Pela palavra que é pura, a palavra que é viva. Lava. Aleluia. Glória a Jesus. Então, como esse versículo está dizendo, e bem a irmã Thaís já explanou, o Espírito Santo, como já dito nos versículos anteriores, o Espírito Santo ele habita em nossas vidas. Entretanto, o Espírito ele não habita em templo sujo, né? Então, ele não habita onde há pecado, né? Nós sabemos que nós falhamos, nós pecamos, né? Mas nós temos um advogado junto ao Pai. E esse advogado, ele julga as nossas causas mediante uma ação de arrependimento, né? De humilhação. Então, a palavra de Deus ela é bem clara em dizer do cuidado que nós temos que ter com o Espírito Santo, em Efésios 4:30, dizendo que e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Porque, irmã Aline, o que acontece, então? Bom, eu entristeci o Espírito Santo. Não houve arrependimento, não houve humilhação. O que será que vai acontecer, irmã Eduarda? Então, se não houver um arrependimento sincero, o Espírito Santo se aparta. Se afasta? Se aparta. E será que nós temos vida em Deus sem a presença do Espírito? Será que nós temos vida em Deus? Nós não somos nada sem o Espírito, sem Deus nós não somos nada. Realmente, nós não passamos de simplesmente pós. Porque sem o Espírito Santo, daqui não saímos e nem vamos adiante. Ele nos liga ao Pai, né? Exatamente. Então, nós necessitamos do Espírito Santo nas nossas vidas. E agora, irmãos, nós vamos meditar um pouquinho na passagem lá em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 22 ao 24, nós vamos ver uma família que tinha a presença de Deus ali com eles, né? Tinha a arca de Deus. E bem próxima, né, irmã Aline? Bem próxima. Bem próxima. Imagina que coisa maravilhosa ter a arca de Deus. E a arca de Deus representava a vitória, ou seja, a presença de Deus na nossa vida, meus irmãos, simboliza a vitória. Aleluia. Porque o Espírito Santo vai nos fazendo conhecer a vontade de Deus. Vai nos revelando aquilo que está no coração do Pai. Porque Deus é Espírito. Exatamente. Então, Deus vai nos levando, o Espírito vai nos conduzindo por um caminho de vitória. Então, quão importante a gente ter a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. E nós vamos ver nessa passagem, então, em 1 Samuel 2, 22 a 24, uma família. A família de Eli, né? Eles tinham ali a arca de Deus presente com eles. E agora a gente vai meditar um pouquinho, as irmãs encontraram? Amém. A irmã Thaís encontrou? Pode ver? Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas?
Pois de todo este povo ouço constantemente falar de vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o pó do Senhor. Até qual? 24. Isto. Glória a Deus. Irmã Eduarda. Que coisa terrível, né, irmã Aline? Eu tava ouvindo a irmã Thaís falar e coisa terrível é nós termos a presença de Deus junto de nós, mas não saber valorizar não valorizar a presença do Espírito Santo, que nem a palavra disse antes, que ele é sensível, que o Espírito Santo que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo. E nós vemos isso que acontece com esses dois homens que, por mais tendo a presença de Deus ao seu lado, tendo, digamos, Jesus bem perto, Deus bem perto deles, através da Arca da Aliança, não souberam valorizar. E quantas tragédias, quantas coisas aconteceram através disso, através desses atos que eles fizeram, pecando contra o Senhor, pecando contra o Espírito Santo. Então, Ofni e Finéias, né, que estavam ali pecando, eles eram filhos, né, de Samuel, ou melhor, de Eli, desculpa, sacerdote. Então, se esperava uma conduta totalmente diferente, né? Afinal, eles tinham a presença da Arca de Deus. Eles estavam, todo dia, a presença do Senhor estava com eles, né? E eles desprezaram a presença, né? E como se não fosse acontecer nada, nunca, exatamente. Jamais, né? Eles tinham tudo. Quem sabe como alguém, né, que está escutando, enfim, como algumas pessoas que estão na igreja, às vezes, acabam se esquecendo. Nós, né, às vezes, podemos nos esquecer de cuidar do Espírito, da presença de Deus, que naquela época representava a Arca de Deus, representava a presença de Deus. E ali eles viviam como se Deus não existisse, né? Como se a justiça de Deus, o juízo de Deus nunca fosse chegar na casa deles. E viviam em pecado. Então, Deus se revela a Samuel, né, que foi criado por Eli, se revela a Samuel, então, dizendo, né, que sim, o juízo viria, irmã Eduarda. O juízo viria. Exatamente. Né, pois nós não podemos brincar com o Espírito Santo. Nós não podemos estar próximo das coisas de Deus e agindo como se ele não existisse, né? E quem sabe eles receberam tantas oportunidades de se arrepender. Quantas oportunidades estavam ali perto, né, do seu pai sacerdote, e não houve uma mudança, não houve um arrependimento. Então, nós vamos continuar meditando em 1 Samuel 4:11, vamos ver o que a palavra de Deus vai nos mostrar, então. O que aconteceu com os filhos de Eli. Acho que tinha uma passagem antes, não, Eduardo? Eu acho que é 4:10 primeiro. 4:10. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido. E fugiram cada um para a sua tenda. E foi então o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Agora sim, versículo 11 até o versículo 11. Versículo 11. Isso. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. E agora vamos meditar no capítulo 4 também, 18 a 22. 18 a 22. E ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo ao seu parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que
a assistiam. Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Meu Até onde? Deus do céu. Interessante que Deus ele fala com Samuel. Samuel vai até o sacerdote, ele leva esta mensagem de Deus. Ele acha uma forma de falar como se fosse um alerta. E o que nós vemos aqui, muitas vezes meditando nesta passagem, quem sabe, né, esta foi a oportunidade do sacerdote ali, o Eli, talvez despertar e opa, só um pouquinho, sabe? Só um pouquinho, vamos parar tudo, pelo menos ele poderia ser salvo naquele momento. Por mais que... Porque se nós olharmos o contexto desta passagem e nós meditarmos em cima disso, nós vemos que a criação dele, o que acontecia? Em muitos erros dos seus filhos, ele tinha dificuldade de exortar, de ser firme, né? Muitas vezes até nós mesmo, conosco mesmo, Aleluia. muitas vezes a gente tem aquela assim, eu tenho essa inclinação, mas... coitado de mim, sabe? Coitado de mim, mas é porque eu sou fraco mesmo. E Deus, ele dá este despertamento. Só um pouquinho, desperta, usa os profetas, usa a sua palavra. Nós temos o Espírito de Deus, fala no nosso coração, não vai por este caminho, vai por este. Né? O fim disto, porque a Bíblia fala que o que acontece quando nós vamos para um caminho de pecado, um caminho errado, nós vamos... ir para a morte, o fim é a morte, mas a inclinação para o Espírito, ele gera vida. E o que o Senhor nos prometeu? Aleluia. A vida eterna, a vida em abundância, aquilo que a palavra nos traz. Então, a gente muitas vezes se depara com essa tragédia e diz, mas será que Deus não tinha poder para mudar a vida daqueles meninos que cresceram aos pés do Senhor? Porque a arca representava ali a presença de Deus. Então, eles tinham um alimento diário. Provavelmente o seu pai, ele plantava a semente, a boa semente. Porém, em momentos que o Senhor falava com ele, olha, o teu filho aqui falou, né, tá fazendo tais práticas, isso não condiz. Ele Glória poderia, a quem Deus. sabe, né, mudar do quadro. Mas hoje você tem a oportunidade, nós temos a oportunidade para despertarmos e entender que o Espírito de Deus, ele é sensível e ele está aqui neste lugar. Glória a Ele Deus. está na minha vida, ele está na tua vida. Ele está tentando nos conduzir para um caminho de paz, um caminho de vida. Glória a Deus. Exatamente. E a vontade do Senhor não é que morramos, né, espiritualmente. Exato. Muito pelo contrário, é que tenhamos vida. Né? A palavra de Deus nos diz, eu não vou me recordar agora a passagem exatamente, mas buscai-me e vivei. Então, a vontade de Deus é essa, que nós tenhamos vida, né? Vida nele, buscarmos ele. E é exatamente isso, irmã Thaís, né? Deus, ele nos dá oportunidade. Certamente eles tinham um alimento diário, assim como nós temos, né? Nós temos o programa Deus na Frente. Nós temos uma mensagem poderosa de Deus a cada terça-feira. Nós temos aqui na sede, né? A gente pode dizer que a gente conhece, né? Mas nós temos aqui a consagração de sábado, nós temos as escolas bíblicas. Quem não pode vir ao sábado tem aos domingos. E eu creio que na congregação, na área, também tem as suas oportunidades. Tem o culto, né, de ensinamento da palavra de Deus, tem os trabalhos da juventude. Quantas oportunidades, e em todas elas, com certeza, o Espírito Santo de Deus está presente ali, alertando. Olha só, esse caminho que tu está trilhando, ele vai te conduzir à morte, né? E eu creio que estes homens, eles tiveram essa oportunidade também, assim como ali já estava vindo o juízo já, né? Quando foi revelado a Samuel. Né? E eles não souberam, a gente vê na história que eles não souberam valorizar a presença do Espírito Santo que em todo momento esteve com eles. Eles desprezaram e fizeram o que queriam realmente. E no fim chegou à conclusão de que o Espírito Santo se apartou e no fim esses dois homens acabaram perecendo. E a Arca da Aliança também foi levada. Foi levada. Por causa também da desobediência desses homens. Quando a gente lia essa passagem aqui, estudando, e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás.
eu comentava que, meu Deus do céu, ele não ficou espantado pela morte dos filhos, né? 2 filhos. 2 filhos ao mesmo tempo morreram. Imagina, qual é o pai, qual é a mãe que não vai se desesperar ao ver que seus filhos morreram. Mas não, ele caiu da cadeira, ó. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás. E a mesma coisa aconteceu com a sua nora, né? Ela não ficou desesperada pela morte do esposo e também nem conseguiu ali se alegrar com o nascimento do filho. Por quê? Porque ela entendeu que sem a arca, sem a presença de Deus, nós não somos nada. Nós não somos nada, né? E ali diz, né? E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas coisas de que o quê? A arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, ele encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Nem fez caso disso. Mas chamou o menino de Icabó, dizendo: Foi-se o quê? Foi-se a glória de Israel. Deus. A glória de Israel. Ou seja, irmãos, aquilo ela entendeu que agora sim, pode ter perdido o marido, pode ter nascido um filho, que é uma alegria, né, para uma mãe quando nasce um filho. A irmã Thaís é mãe, né, irmã Thaís? E pode ser. Que alegria quando nasce, né? Oh, glória a Deus! A tripla, dupla alegria, porque, né? Foi-se barriga, foi-se dor. E vem aquela alegria, vem aquela criança, né? Para encher a casa, né? E a vida, então, de seus familiares de felicidade. Mas essa mulher, ela não conseguiu se alegrar, porque ela entendeu que acima do marido, acima do filho, estava a presença de Deus, estava a arca. E essa tinha sido retirada. Então, já nada mais né, era tão precioso quanto a presença de Deus. Agora, em contrapartida, nós temos um exemplo da palavra de Deus de um homem que pecou. Mas, diferente de Ofni e Finéias, ele, na vida dele, ele se arrependeu. Está lá em Salmos 51:11. Convido os irmãos para irmos para Salmos, então, 51:11. Em breve nós teremos um testemunho, glória a Deus. Fique ligadinho aí, compartilhe. Então, Salmo 51:11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores e aos teus caminhos. Eu acho que eu li a mais. É 11. É 11, né? Não repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, aqui nós estamos vendo o Salmo de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E esse homem, né, não é um homem falível, né? Assim como nós não somos. Exatamente. Ele pecou, né? Todos, né? Eu creio que são sabedores, a grande maioria aqui, creio que está conectado, sabe que Davi adulterou, né? E ele pecou contra Deus, pecou contra o seu próximo. E naquele momento, né? Ele não havia percebido até que então apareceu Natan, o profeta Natan. Então, e revela ali o pecado dele. Então, ele se depara com o pecado dele. E ao se deparar com o pecado dele, ele poderia dar desculpas, né? A nossa carne muitas vezes quer se esconder atrás de desculpas. Ah, mas eu fiz isso por isso, mas eu fiz isso por aquilo, né? Isso é uma atitude, meus irmãos. Aí vocês dizem, nossa, essa irmã é bem sincera, mas é uma atitude de soberba e não de humildade, né? Às vezes até acabar dando as costas, né, para o Espírito Santo, o que no caso foi os filhos de Eli, que não valorizaram, desprezaram, deram as costas
para aquilo que o Espírito Santo estava falando. Exatamente. E vos alertando, ao contrário de Davi. E quantas vezes o Espírito Santo está ali, educado, né? Exatamente. Batendo na porta do nosso coração, nos fazendo lembrar daquilo que a gente precisa consertar, daquilo que a gente precisa mudar. A gente está no meio de uma conversa de alguma coisa e o Espírito Santo acende aquela luzinha vermelha. Tu tá pecando? Porque a palavra de Deus diz que tu não deve te colocar diante de más conversações. As más conversações corrompem os bons costumes. E aí o Espírito Santo te faz lembrar da verdade. E tu diz assim, é só um pouquinho. É só um pouquinho, depois eu paro. Depois eu me arrependo, depois eu peço perdão. E o Espírito Santo está falando assim, ó, não, para, não faz. E tu segue fazendo, né? Segue ignorando aquela ação do Espírito Santo. E isso, irmã Thaís, infelizmente, se a gente seguir fazendo, ela vai nos conduzir aonde? Morte. A morte espiritual. A morte. Não só isso, mas quantas outras coisas, né? Lugares que Deus já nos mostrou que nós não devemos frequentar, que nós não devemos ir, nós insistimos em ir e ainda damos desculpas, né? Mas o salmista Davi, quando ele se deparou com o pecado dele, ele lá no Salmo 51 diz no início: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E ele reconhece, e lá no verso 11, ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Ele não estava preocupado com o reino dele, com o conforto dele, com a posição dele. Não, ele estava preocupado com o quê? Com o Espírito Santo de Deus. Ele sabia que sem o Espírito Santo na vida dele, ele não era nada, né? Nem governar mais ele conseguiria. Porque quem é que nos direciona, quem é que nos capacita, quem é que nos ensina, né? É o Espírito Santo. Né, irmã Thaís? É. Isso aí. E ele traz, né? Ele traz esse reconhecimento e quando nós, se nós lermos em Atos 2:38, ele vai nos dizer que o arrependimento, ele nos traz a presença do Espírito de Deus. E nós vemos aqui que quando Davi ele se depara com esta situação, a qual ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que fez algo que entristeceu a Deus, ao Espírito, então ele diz, eu conheço, né, as minhas transgressões e o meu pecado. Ou seja, ele se deparava com aquele pecado, mas ele sabia que tinha alguém que podia ajudar, que era o Espírito. Glória a Jesus. Né? Então ali ele clama, porque não há espaço para o pecado e para a ação do Espírito. Nós precisamos entrar por um caminho de arrependimento. Glória a Deus, exatamente. Então, gostaria de deixar também aqui, já faz um bom tempo que eu li o livro, a irmã Thaís já leu, a irmã Eduarda me disse que já leu, né? Já leu. É um livro de uma muçulmana que se converteu. O livro é Atrevi-me Chamar de Pai. Na época tinha na Ramo da Videira, agora não sei se tem, mas se tiver, aproveite, já vou fazer uma propaganda, né? Daqui uns dias nós teremos a Feira do Livro. Amanhã, né, tem também algumas promoções. Já tem, nas terças-feiras também, às vezes tem promoção, às vezes não, toda terça-feira tem promoção, mas em breve tá aí a feira, vai estar aí a Feira do Livro, e você tem a oportunidade, então, ali de comprar esse livro maravilhoso, que é Atrevi-me Chamar de Pai. Esse livro, ele é de uma muçulmana que se converteu e é bem evidente a ação do Espírito Santo na vida dela, né? Porque cada vez que ela pecava, ela fazia algo que entristecia o Espírito Santo de Deus, ela sentia com clareza que ele se afastava dela. E ela se desesperava e já buscava rapidamente tentar entender o que eu fiz que fez com que ele se afastasse de mim. Né? Porque coisa terrível, irmãos, né? Eu acredito que todo mundo já passou por uma fase dessas de não sentir a presença de Deus em algum momento. E é desesperador, né? A gente entrar no culto e sair do mesmo jeito, a gente não sentir nada, nada. Não cai uma lágrima, a gente não se arrepia, a gente não dá um pulo, a gente não consegue nem abrir a boca para dar glória a Deus. Nada, nada. É algo tão terrível, né? É uma sequidão. Se sente vazio, né? Vazio. Ah, terrível. Né? E o contrário disso também é maravilhoso. Então, fica a dica aí, Atrevi-me Chamar de Pai.
Vamos ler em João 16, 7 e 8. João 16, versículo 7 e versículo 8. Nos diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Quando ele vier, irmã Thaís, convencerá o mundo do pecado. Glória a Deus. E um dia, não um dia, né? Vários dias, mas houve um dia muito especial em que aconteceu essa ação na minha vida, na vida da irmã Thaís, né? E em seguida, a gente vai escutar um louvor agora, pelo irmão João, irmã Eduarda, irmã Roberta. Mas em seguida nós estaremos falando um pouquinho dessa ação gloriosa do Espírito Santo, de nos convencer do pecado. Aleluia! De nos levar a Cristo. Amém? Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus. Se eu for até os céus, lá está. Se eu for às profundezas do mar, também estarás. Se eu for ao mais profundo lugar, me encontrarás. Não há como escapar do teu olhar. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando deito e levanto, e lê os meus pensamentos.
E quando eu olho pra dentro de mim, eu sinto medo. Por tão pecador que sou, e me arrependo. É a tua presença, é a tua presença, é a tua presença, Senhor, que nos põe de pé. Mas não retires de mim o teu Espírito, mas não retires de mim o teu Espírito. É tudo que tenho, é o que eu preciso, é tudo que tenho, é o que eu preciso. Na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra. É tudo que tenho, é o que eu preciso, é tudo que nós temos, meus irmãos. É o que nós precisamos. É a presença do Senhor nas nossas vidas. É ela que nos põe de pé. Glória Amém? a Jesus. Então Glória a agora Deus. nós estaremos ouvindo um testemunho da irmã Thaís. Né? Eu e a irmã Thaís, nós já somos irmãs e amigas de longa data. Né? Ainda quando a irmã Thaís nem mãezinha era, nem casada era. Nós estávamos juntas. E eu tive a oportunidade, então, de presenciar algumas coisas muito tremendas na vida dela. E uma delas é o que ela vai testemunhar hoje para nós. Amém. Amém? Sobre o batismo, seu batismo com o Espírito Santo. Amém? Eu quero introduzir aqui, dentro deste testemunho, rapidamente, Romanos 8, 26, que nos diz o seguinte. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Eu desde criança sempre frequentei a igreja, né? Sempre fui assim, ouvir a palavra de Deus, porém nunca tinha tomado uma posição com o Senhor. E todas as vezes que eu vinha aos cultos, Deus falava comigo para eu tomar uma posição. Glória a Deus. Né? E que ele tinha muita pressa. E um certo dia, esta palavra desceu no meu coração e eu comecei a questionar a Deus sobre o que era tomar uma posição. Parecia ser algo tão simples, mas hoje mesmo nós ouvimos, né, na palavra que no início parece tão difícil certas coisas, mas depois nós entendemos que tudo faz parte do processo de Deus.
Quando eu compreendi o que era tomar uma posição, né, com Deus, e dentro desta mensagem do amigo Espírito Santo, quando eu entendi que eu tinha alguém que me amava, né, e que me levava para um caminho de arrependimento, eu comecei a buscar a Deus. E então Deus parecia tão demorado, mas quando eu tomei esta posição, dizer, Senhor, eu quero me posicionar. O que é se posicionar? Então me ensina, porque eu quero seguir este caminho. Foi quando Deus começou a agir dentro de mim, no meu coração. Porque eu entendia que, assim, chegou o momento, né? E aí eu lembro que eu fiz por muito tempo discipulado, fiz por muito tempo, né, eu tinha muita dúvida quanto à palavra de Deus. E aí certo dia nos discipulados intensivos, o que é importante nós fazermos, muito importante, você quem sabe está aí se questionando o que é o discipulado, faça, porque é uma edificação para a tua vida. Estudando a palavra revista da escola, né, da escola sabatina. Hoje da escola... é chamado de curso de integração, né? Uhum. Eu estudando isto, me despertou uma palavra que eu já havia estudado sobre santificação. E aí eu questionei a Deus sobre o que era santificação e o Senhor, antes de eu receber o batismo com o Espírito Santo, eu entendi que aquilo dali era uma separação das coisas do mundo com as coisas de Deus. E aí eu lembro que foi meu primeiro jejum, né? E esse jejum foi sobre santificação. Quando eu fiz este primeiro jejum, foi quando eu fui, então, batizada com o Espírito Santo. Eu estava em propósito e nós estávamos num batismo no Lami. E ali era uma pregação no ano de 2014, pela irmã Mari, né? Hoje missionária, que está na Índia. E ali havia uma batalha, uma ação no mundo espiritual, porque tinha também um embate que tinha um batismo lá, né, de outra religião, enfim. Então, havia uma opressão e eu lembro que a irmã pregava com muita ousadia e aquilo me despertou algo que eu não sei explicar, né? Algo que foi muito impactante. Eu já havia ouvido muito Deus falar comigo, mas naquele momento eu parei e dei atenção àquela mensagem. E quando eu orava, né, para Deus batizar, né, outra pessoa com o Espírito Santo hoje, né, o meu esposo, eu orava para Deus, ele era o batismo em águas dele, e eu orava para Deus, Deus batiza ele com o teu Espírito Santo. E naquele momento em que eu orava para Deus batizar ele com o Espírito Santo, aleluia, eu lembro que eu recebi algo tão forte na minha vida, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Ele também, no mesmo instante, nós fomos batizados, enquanto ele estava a caminho, né, da descida das águas ali, nós fomos batizados com o Espírito Santo. E eu lembro que o hino que impactou a minha vida, e eu havia dito para a irmã, né, foi Espírito, Espírito, glória que desce como fogo. E este Espírito, irmãos, foi como aleluia, um fogo que queimou meu coração, ardeu. E aquele louvor entrou no meu coração e parece que assim, ó, foi uma bomba, né, impacto. Mas eu lembro, né, que eu recebi aquilo e eu disse, opa, só um pouquinho, o que eu tô falando? Essa língua não é a minha, é estranha. E eu lembro que eu fui para minha casa e eu disse, no ônibus, parecia que estava tudo tão normal ali. Mas será que eu fui? Será que eu não fui? Fui para minha casa. E ali eu disse, não, Senhor, o Senhor não é Deus de confusão, me mostra na tua palavra. E até o dia anterior, a leitura da palavra para mim parecia algo tão diferente. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, quando eu abri a Bíblia, irmãos, parecia que eu comia, porque uma palavra fazia sentido com a outra e eu, opa, que livro é esse? Era algo incrível, incrível de Deus. E aí ali Deus falou comigo através, assim, da minha própria boca, né? E me renovou com o Espírito Santo e fez uma ação tremenda. Foi um processo tremendo da parte de Deus, assim, com este recebimento. E quando eu recebi aquilo, parece que o que parecia tão difícil de eu renunciar, enfim, deixar, parece que queimou de fato. Porque Deus agiu de uma forma tremenda. Eu lembro-me desse acontecimento, né? Eu estava ao lado da irmã Thaís no dia do batismo lá em Águas, do irmão Leonardo, ainda não era o seu esposo. E eu estava ao lado dela e eu senti algo muito forte, a glória de Deus era muito forte.
E quando ela entrou no ônibus, ela disse assim para mim, e agora? Será que eu fui batizada com o Espírito Santo? Ela ficou com aquele pensamento, será que eu fui, será que não fui? E aí, como é que eu ia dizer para ela se ela foi, se ela não foi? Eu senti um impacto da glória de Deus, assim, muito forte. Eu estava perto dela, mas não tinha como eu dizer, porque a evidência, né, do batismo é o falar em línguas. E aí ficou aquela questão, assim. Mas foi muito interessante que a irmã Thaís, ela não se conformou e ficou com aquela dúvida. Será que eu fui? Será que eu não fui? Será que eu não fui? Será que eu não fui? E quando ela chegou em casa, a irmã Thaís, não, eu não vou. Deus não é um Deus de confusão. Eu não vou ficar com essa dúvida. Eu não, Deus. E aí foi pro joelho, né, irmã Thaís? Foi orar. No quarto dela. E a glória de Deus tomou a vida de Deus. Se o Senhor me batizou, me confirma. E é dali em diante, ela saiu falando em línguas. Aí recebi uma ligação assim. Marlene, vem na minha casa aqui agora. Eu disse, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que aconteceu, Senhor? Vem aqui. Daí eu cheguei lá, ela estava assim, impactada da glória de Deus. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi muito lindo, irmãos. Foi lindo demais. E aí, ela estava ali dentro da casa dela, tentando se controlar, porque a glória de Deus era tanta, assim, jorrava, assim, né? A presença de Deus. Que coisa boa é a presença de Deus. Então, você que ainda não recebeu, busque o batismo com o Espírito Santo. É maravilhoso ter a presença viva, real e se movendo deste Espírito em nós. Né? E por ali não parou, né? A ação do Espírito continuou, ela foi pra frente do roupeiro e começou, e Deus começou a se mover na vida Porque Deus dela. conhece as nossas fraquezas, Ele sabe o modo de agir. O que para mim pode ser algo muito difícil, para o meu irmão pode não ser, e isso vice-versa, mas a palavra do Senhor fala que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Glória a Deus. Né? O Senhor, Ele Exatamente. nos ajuda. E aproveitando, então, falando ainda do convencimento do Espírito Santo, né? Eu, como irmã Thaís, né? Eu não nasci num berço cristão, me converti aos 16 anos. Cristo me converteu, né? Quando eu tinha 16 anos de idade. E eu lembro-me o dia que eu fui no culto, eu fui bastante entristecida, porque eu havia perdido meu pai. E naquela noite eu fui questionar Deus. Fui no culto da restauração no bairro Navegantes, na época. Em 2010. E eu fui lá, ou melhor, 2009. Final de 2009. E aí eu fui lá questionar Deus. Deus, como é que o Senhor deixou morrer meu pai? Da forma que morreu? Enfim, fui questionar Deus. Só que chegando lá, né, Deus falou comigo tremendamente. E eu sempre conto, né, porque é engraçado, né? É bem engraçado. Eu usava roupas, né, que não são as que a gente usa hoje. E na época ainda era a época da leg com um short xadrez por cima. Um palhacinho, né? e assim eu fui no culto, né? E com uma blusa bastante indecente. E eu fui naquele culto e no final do culto, né? Deus havia impactado a minha vida. E eu cheguei, então, numa irmã no final do culto e eu disse para ela assim, irmã, o que eu faço para ser crente? E essa irmã, ela disse assim para mim, é só vir na igreja. E eu olhei para ela, dos pés à cabeça, e não falei nada, mas pensei, essa irmã tá louca. Aí ela completou, é só vir na igreja, porque o Espírito Santo vai fazer a obra. Glória a Jesus. E, claro, o tempo não nos permite, irmãos, mas ele tem feito a obra até aqui, né? Tem feito a obra na minha vida até hoje, vai fazer em nome de Jesus Cristo até o fim. Que a palavra de Deus nos diz que aquele que começou a boa obra até o fim há de aperfeiçoar. Então, Ele há de aperfeiçoar em nossas vidas, mas aquela palavra foi uma palavra que me impactou. A irmã Thaís, que convive mais comigo, sabe que minha memória é bem falha. E para ter ficado na minha mente, tem que ter sido impactante mesmo, senão não fica. Então, assim, realmente foi uma palavra impactante. É só vir na igreja que o Espírito Santo vai fazer a obra. Então, é realmente isso. Né? Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos dá força. Ele nos leva diante de Deus. Ele nos ajuda a orar. Né? O tempo não vai nos permitir discorrer mais um pouquinho dentro dos versículos bíblicos, mas Ele é o nosso ajudador. Ele nos ajuda a orar. Né? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele nos faz lembrar da palavra de Deus no momento de guerra, no momento de batalha,
né? Ele nos faz lembrar da palavra de Deus, daquilo que nós já lemos, daquilo que nós já ouvimos através das pregações, dos estudos, quando nós estamos na igreja, nos retiros. Agora está vindo aí o retiro geral. Quem não se inscreveu, inscreva-se. Né? Então, ele vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós ouvimos e vai nos sustentar na presença de Deus. Também, lá em Mateus 4, diz, né, que Jesus foi conduzido por quem? Pelo Espírito ao deserto. E lá ele teve experiências, né? Lá ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então, até mesmo isso o Espírito Santo nos faz. Ele nos leva para a presença de Deus. Ele nos leva para uma vida de santificação. Ele nos leva para uma vida de oração. Ele nos leva para uma vida de jejum. Quantas vezes, né? Você, quem sabe não teve essa experiência, não sei, acredito que as irmãs já tenham tido, de um dia acordar, não era um dia, enfim, né, cada um sabe dos seus propósitos diante de Deus, mas não era um dia que tudo estava programado para jejuar. Mas naquele dia o Espírito vem e diz assim, ó, jejua hoje. Jejua hoje. Aleluia. Jejua hoje. Ou tu ia entregar o Espírito, ainda não está na hora de entregar. Vai até tal hora. Então, essas são ações do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos conduzindo para uma vida de vitória. Amém? Amém. A irmã Thaís, pode atualizar os irmãos que estão na programação conosco, por favor? Sim. Está conosco, então, aqui a irmã... Deixa eu ver, a partir da irmã Tatiana. Deixa eu ver. Aqui. Irmã Tatiana Martins, ali de Tifton, lá de Tifton, que nos dá paz, oração e união. Deus abençoe, irmã. Também antes temos aqui o nosso irmão Matheus Cardoso, ele nos dá paz do Senhor. É de Osório, litoral norte, na escuta. Estamos aqui em um retiro de obreiros, em Arroio do Sal. E também temos aqui nossa irmã Natiele Marques, que nos dá paz do Senhor. Nosso irmão Cauã Oliveira nos dá glória a Deus. Nossa irmã Cíntia Moreira, paz, oração e união. Nosso irmão Alex nos dá glória a Deus, é da área de Bom Jesus. Nosso irmão Jorge Wolf, glória a Deus. Irmã Sabrina, glória a Deus. Irmã Janice Braga nos dá paz, oração e união. Glória a Deus. Irmã Ivanete Fernandes, a santa paz do nosso amado Jesus. A todos, Deus abençoe. Abençoando todos os ouvintes, todos os nossos ouvintes. Ela é de Caxias do Sul. Mãe do irmão João. Olha aí, ó, conhece, irmão João? Glória a Deus, Deus abençoe, Feliz, irmã. meu filho. Irmã Loreci nos dá paz, oração e união, Deus na frente, área Vila Jardim. Irmã Kimberly Mauro, da área Pioneira, nos dá glória a Deus. Irmã Cíntia Moreira, glória a Deus. Ezequiel Pinheiro, paz do Senhor. Alexia Barbosa, paz do Senhor, área norte. Deus abençoe as irmãs. Irmã Cristiane também nos continua aqui comentando, amém, glória a Deus. Temos a nosso irmão Jonatas Soares, glória a Deus. Irmã Cíntia Moreira também deixa um comentário. Irmã Cristina pede parte 2. Irmã Tatiana Parodi nos dá aleluia. Victoria Adolfo também está conosco. Irmã Ivanete Fernandes. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Fátima Souza nos dá paz, oração e união. Irmã Silvana Holanda, Fortaleza. Paz, oração e união. Muitos irmãos nos acompanhando. Não sei se você já deixou o seu like, se não deixou. Curta, compartilhe, quem sabe você estará acompanhando nos próximos dias essa programação. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos ouvintes. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos encerrar, então, as passagens bíblicas com João, capítulo 1 e versículo 14. Acho que não é. Acho que eu troquei. Que eu troquei, meus irmãos. Mas, enfim, o versículo, a passagem que eu ia trazer para os irmãos é falando que o Espírito Santo ele é o penhor da nossa salvação. Então, cuide da garantia que nós temos, né,
guarde a presença de Deus na tua vida, alimente a presença de Deus na tua vida. Vigie para que essa presença não saia, né? Faça como o salmista Davi, reconheça, se humilhe na presença de Deus. E, com certeza, no final, né, nós estaremos junto com o Pai. Glória a Deus. Amém? Irmã Valquíria, dá tempo de mais o louvor? Amém? Amém. Então, vamos, agradecemos aos irmãos, né, que estiveram conosco até o presente momento. Nós vamos, nesse momento, passar por um louvor rapidamente. E os irmãos encerrem conosco adorando a Deus. Amém? Deus, Paz, oração, soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei